gota, nós chegamos no fundo do buraco. Isso é o fundo do buraco. Daqui nós vamos ter que sair. Ou senão, eu acho que assim, nós temos que também acabar com a delegacia. Então entrega tudo para o bar. Olha que ponto nós chegamos. Eu tenho vergonha de dizer que sou presidente de uma casa legislativa onde essa semana a delegacia foi roubada. Isso é vergonhoso. E nisso, para mim, eu estava recebendo uma brincadeira no meu WhatsApp. Então fica aqui a minha inconformidade, a minha indignação com o último fato de Viçosa. Obrigada. Com a palavra o vereador Idelmino. Muito obrigado. Bem, eu retorno essa tribuna para tratar de mais um assunto. E é, na verdade, vereador Carlitos Alves, uma solicitação ao Executivo em relação ao fornecimento de medicamentos na farmácia básica municipal. Já tem mais ou menos 2 semanas, né, que eu venho recebendo constantemente pessoas no meu gabinete para falar do problema da falta de medicamentos na farmácia básica. Medicamentos realmente simples, que são aqueles medicamentos que estão na lista básica que o município deveria estar fornecendo, né, à população de Viçosa. E aí eu peço aqui ao vereador Geraldão que faça a verificação junto ao Executivo, uma vez que o senhor é representante do Executivo nessa casa, né, o porquê dessa falta de medicamentos na farmácia básica. E aí eu não posso aqui nem aprofundar muito no que diz respeito aos medicamentos, que são medicamentos um pouco mais complexos. Por exemplo, existem aí vários medicamentos que são fornecidos pelo Poder Público Municipal por meio de ação judicial, que já está há bastante tempo sem receber esses medicamentos. Então trago um caso aqui, né, e eu gostaria depois que o senhor tivesse a sensibilidade de encaminhar isso ao Executivo, para que realmente esse medicamento fosse fornecido, que trata-se, vereador Carlitos Alves, o senhor que é sempre muito sensível a essa questão da saúde, né, ao longo da trajetória do senhor como vereador, mas é um senhor que é renal crônico, ele faz um tratamento de tireoide e tem os medicamentos específicos para tireoide, que se ele tomar, acaba, na verdade, comprometendo mais ainda o funcionamento renal. E aí tem os medicamentos específicos que fazem o tratamento da tireoide sem, contudo, ser nefrotóxico, ou seja, sem afetar o funcionamento renal. Então esse senhor, ele depende de um medicamento chamado Sinacalcier, 30 miligramas, tem ainda, se não me engano, o genérico, que é Mimpara, que é um medicamento que ele já está há 2 meses sem tomar. Só complementar aqui, senhor vereador, eu passo a palavra para o senhor. E ele precisa de 3 caixas mensais e ele já está realmente esse tempo sem receber o medicamento. Então eu vou fazer a solicitação novamente aqui ao representante do Executivo nessa casa, que ele verifique, né, junto ao Executivo, a possibilidade, claro, de além ter atenção especial em relação aos medicamentos realmente básicos, mas esses medicamentos de situações mais complexas, né? Inclusive amanhã eu vou estar em contato diretamente com esse senhor, né, que tem essa necessidade especial desse medicamento, vou ter com ele realmente a clareza do medicamento, se é esse mesmo, né, se a ação dele é dessa forma, né, se é para tireoide ou se é realmente para o próprio tratamento renal, né. Eu vou passar a palavra então para o vereador Sérgio Nofino, né, com a palavra, a autoridade, né, na questão, né. Esse medicamento ao qual o colega se refere, o Sinecalcet, não é para doença de tireoide, é para tratamento de uma das complicações da insuficiência renal crônica, que é o hiperparatireoidismo secundário.
Então, na realidade, é um medicamento usado para o tratamento clínico da paratireoide, que é um conjunto de glândulas próximas à tireoide. E só para esclarecimento também, o Cinecal 7, ele pertence ao rol dos medicamentos chamados medicamentos excepcionais. São medicamentos extremamente caros, que nenhum município ele tem a obrigação de fornecer para nenhum paciente, dado o custo dessa medicação. E essa medicação ela é fornecida pelo Estado, tá? Existe todo um processo, um protocolo clínico de avaliação e encaminhamento, passa por uma comissão, existe todo um trâmite para isso, tá? E quando falta essa medicação, né, não só o Cinecal 7, mas outros medicamentos dos chamados medicamentos excepcionais, com certeza é porque esse medicamento não está sendo fornecido pelo Estado e pelo Ministério da Saúde, que é o governo federal, tá? Então, esse medicamento realmente é um medicamento muito caro para tratamento dessa comorbidade associada à insuficiência renal crônica, tá? E não é o município que disponibiliza. A farmácia do município, através do controle de medicação excepcional... Mais um minuto. Já estou encerrando. Encaminha processos para o Estado e é o Estado que disponibiliza essa medicação. Então, resta ver se o que está acontecendo, se é de fato a falta do medicamento ou um trâmite, porque existe toda uma avaliação trimestral de exames laboratoriais, exames clínicos, né? Em cima disso, existe a tomada de decisão por parte do médico. Mas não descarta a possibilidade de estar em falta, não. Se tiver em falta na farmácia do município, é porque, com certeza, o Estado ou o governo federal, ele realmente não forneceu a medicação. E é muito comum e muito frequente, realmente, os pacientes, não só para essa medicação e outras, buscarem os seus medicamentos através de apoio do judiciário, por demanda judicial. Realmente isso acontece de fato e muito frequentemente. Senhor presidente, na verdade eu queria fazer mais algumas colocações em relação ao assunto. Meu tempo está se findando, né? Eu vou pedir a minha reiscrição, porque eu tenho inclusive mais um assunto para eu poder tratar. Se não tiver mais alguém reiscrito, eu gostaria de ficar na tribuna e terminar o assunto. Não, nós temos, vereador. Então peço minha reiscrição, por gentileza. Vereador Luiz Eduardo Cebolinha. Senhora presidente, senhores vereadores, hoje gostaria de fazer aqui um comentário sobre uma reunião que tivemos com representantes do setor de direitos humanos da OAB, que nós fizemos um convite para que pudesse estar nos auxiliando. O vereador Paulinho Brasília, como relator da Comissão de Direitos Humanos, Prevenção e Segurança Pública, esteve presente e nós tivemos uma oportunidade nos últimos tempos de verificar que as questões da ação do Conselho Tutelar para dar um amparo, especialmente aos pais que têm problemas com seus filhos menores. Nós não temos, dentro da legislação, uma atribuição específica de onde começa o dever de um conselheiro e até onde termina. Veja o senhor vereador Idelmino, o conselheiro tutelar, a exemplo de uma Câmara Municipal, ele é eleito pelo voto direto. O Conselho Tutelar, ele é autônomo, ele não está submisso ao Judiciário, ele não está submisso ao Executivo nem ao Legislativo, porque ele é uma representação da sociedade. Foi uma forma encontrada em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que a sociedade tirasse das costas de um juiz da criança e do adolescente uma série de funções que era para ser exercida
exatamente pela sociedade organizada. Mas nós temos, por exemplo, uma lei municipal que regulamenta, e ela tem apenas um artigo. Quantas e quantas vezes alguém se defronta com uma situação em que o menor está sendo vítima, ou ele está cometendo um ato infracional, ele liga para o conselho manda ligar para a polícia, e a polícia diz, não, isso não é uma questão da polícia. Então, ou seja, nós temos regras que estabelecem a eleição, que estabelece que há de se seguir o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não diz nada. Inclusive a nossa lei, ela não diz que o conselheiro tutelar, ele exerce o poder de polícia. Por quê? Se há um problema com o menor, se ele é vítima, ou se ele está cometendo ato infracional, nós não podemos ficar com a sociedade calada para dizer assim, não, o menor não pode ser socorrido ou não pode ser apreendido, ele não é preso, é apreendido. Por quê? Não existe uma deliberação legislativa sobre essa situação, e a cada vez que passa, a cada ano que passa, a gente tem enxergado que a sociedade se cala e não diz nada. E vejo, com a discussão que tivemos com os membros da comissão da OAB, que é um momento oportuno de deixarmos definido qual é exatamente o papel do Conselho Tutelar, como ele tem que atender, a forma em que ele vai pedir o auxílio da polícia, do Corpo de Bombeiros ou de outras autoridades, inclusive, como é que um conselheiro tutelar vai atender uma criança que está em surto, se de repente ela não tem o poder de entrar dentro de um hospital e pedir de imediato que haja o socorro? Então, a discussão, ela é realmente muito importante, e hoje nós estamos trazendo essa questão juntamente com o nosso relator da comissão, o vereador Paulinho Brasília, e os membros da OAB. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Idelmino. Muito obrigado, senhor vereador Carlitos Alves, presidente em exercício. Bem, só para finalizar a questão do medicamento, vereador Sérgio Nofino, na verdade, esse medicamento, ele deve ser fornecido, pelo que foi passado pela família, por parte do executivo, para o paciente, por meio de uma determinação judicial. Aí, se a origem do medicamento ele vai vir realmente do governo do Estado, se é o município que aciona o Estado, realmente essa parte eu ainda não tenho a informação a respeito. Mas é realmente um medicamento, vereador Carlitos Alves, de fundamental importância para a sobrevivência desse paciente. Então ele já está há um certo tempo sem ele, e caso continue sem o medicamento, a tendência, e o senhor mais do que eu sabe, que a tendência é realmente se agravar. Bem, eu tenho mais um assunto para poder tratar, e na verdade esse assunto, eu até comecei a falar dele na reunião passada, por meio de algumas indicações que eu fiz, que é sobre a documentação, vereador Marcos Nunes, vereador Lidson Lenner, em relação às festividades referente ao aniversário de Viçosa. Solicitei vários documentos, desde cópia do empenho, de todo o gasto que seria destinado para com as festividades, cópia dos processos licitatórios, na verdade é um tipo de licitação, chamado dispensa de licitação, que culminou com a contratação das atrações musicais. Estou pedindo cópia dos contratos, enfim, toda a documentação, vereador Geraldão,
referente às festividades que iriam acontecer, então, durante o dia, se eu não me engano, 24 até o dia 30, né, de novembro. E aí eu quero aqui colocar de maneira clara para os colegas, né, a situação de que, se os contratos, eles existem, existe então multa rescisória. Porque nenhum desses cantores viriam a Viçosa sem ter firmado algum contrato, pelo menos aí com 20 dias de antecedência. E aí, se tem contrato e tem multa rescisória, volto a dizer, de onde que viria o recurso para poder pagar essas festividades. Daí o pedido de cópia dos empenhos, para ver de onde, na peça orçamentária, esse dinheiro sairia. E se não tiver contrato, vereador Marcos Nunes? Se não tiver contrato de nenhuma das atrações turísticas, se não tiver contrato, vereador Lidson Leno, da estrutura de palco, se não tiver contrato da empresa de segurança, se não tiver locação para o evento, se não tiver a solicitação da polícia militar ou polícia civil para poder acompanhar o evento, o que isso significa? Significa que não teria evento, não teria as festividades no município. E que aí, na verdade, se criou um grande teatro, um grande circo, no sentido simplesmente de vencer uma eleição, ao jogar toda a responsabilidade de que a festa não iria acontecer nas costas da outra concorrente. Ou seja, um teatro montado, um circo montado, que enganou uma população inteira, uma cidade de praticamente 100 mil habitantes. Então, nobres colegas, de repente, nem todos tomaram pé da gravidade de uma situação dessa. Veja bem, Lidson Leno, João de Zosini e demais colegas, se não tiver nenhuma documentação a respeito disso, é porque não teria evento. E que aí, realmente, houve, por parte da atual administração, que foi quem fez o contrato, ou pelo menos diz que firmou contratos, no sentido realmente de ter enganado toda uma cidade, toda uma população. E aí qual é, ou qual será a credibilidade que a administração terá para vir para uma reeleição, no sentido de trabalhar a administração de Viçosa por mais 4 anos. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra o vereador Paulinho Brasília. Boa noite a todos. Senhores, tocando no assunto dos medicamentos que o professor Edelmino acaba de falar aqui, a gente e o Dr. Sérgio fez uma parte muito interessante explicando toda a mobilização, mas desde que a Prefeitura Municipal de Viçosa realizou a parte dela no sentido de construir as farmácias, chamadas farmácias de Minas, a Prefeitura Municipal de Viçosa, e aí eu não estou fazendo o papel do Geraldão. O Geraldão, ele é o líder do governo, mas é algo que a gente está aguardando, e espero eu até o dia 31, até o dia 22 de dezembro, que acho que é a nossa última reunião, espero eu, que a gente tenha uma resposta do governo do Estado, porque a Prefeitura, qual é o combinado? A Prefeitura constrói a estrutura, nós já falamos isso aqui várias vezes. O governo do Estado entra com o maquinário e o governo federal com os medicamentos. Então, se hoje, aí, professor Edelmino, quero fazer aqui uma suposição. Se
o governo do estado já tivesse mandado o maquinário, tudo certinho, com certeza o governo federal estaria abastecendo a cidade com medicamentos. Quem sabe aí o medicamento desse senhor, que o senhor brilhantemente está defendendo, estaria, né, sendo atendido pelo governo federal. Então a gente está nessa expectativa. Aí eu peço aos colegas que têm, né, toda uma participação do Estado, que exija do Estado a sua participação, a sua parte. Porque o que está faltando agora é o seguinte: é o governo estadual trazer o maquinário, mesas, dar a estrutura para que o governo federal possa mandar os medicamentos. Eu acho que é isso aí. Os colegas que vão ficar, os colegas que estão chegando, devem se debruçar nisso, porque senão vão virar 4 elefantes brancos: São José do Triunfo, Nova Viçosa, eu acho que Silvestre, né, doutor Sérgio? Silvestre e Colégio de Viçosa. São 4 farmácias de Minas que estão construídas, estão lá prontas, esperando o Estado e o governo federal com a sua contrapartida. Boa noite. Pois não? Pois não? Eu só fazer um comentário: é o seguinte, eu acho que quando é determinado aí que o município faça a compra do medicamento, eu acho que os juízes deveriam ter uma relação nas suas mesas para ver qual medicamento que é de responsabilidade do município e qual que é de responsabilidade do Estado. Por quê? Por que eles têm que mover a ação justamente contra a prefeitura? Move ela direto para o Estado, se não é de responsabilidade do Estado. Se for da prefeitura, tudo bem que faça aí a que determine aí que o município compre o medicamento. Mas se não é do município, por que não entra diretamente determinando aí que o Estado providencie com urgência esse medicamento? Não é como o doutor Sérgio disse, são vários medicamentos, né, doutor? São vários medicamentos, você tem vários medicamentos em falta. Aqui na Câmara, o que mais nós recebemos aqui, várias pessoas procuram a gente que procuram receitas aqui, que o medicamento ele é de responsabilidade do Estado e que não tem. Assim como o medicamento, o Estado deixa muito a desejar, não só com o medicamento, como em outras áreas, né? Mas muito obrigado aí pela parte. Vereador Geraldão. Obrigado, colega. Aproveitar para tentar esclarecer um pouco ao colega professor Edelmino. Há cerca de mais ou menos 3 semanas, foi inclusive noticiado nos jornais da cidade, e eu procurava meu e-mail aqui durante todo o tempo e não consegui, mas me clareou um pouco a questão. Em verdade, o governo de estado estabeleceu uma nova normativa para a distribuição de medicamentos de média e alta complexidade. Acredito eu que seja o exemplo que o senhor traz aqui essa noite. Com isso, está havendo um recadastramento de todos os atuais beneficiados no recebimento de medicamentos por parte do envio do Estado. O município de Viçosa está cumprindo o que a normativa estabelece, que é recadastrar a esses beneficiados. E o atraso é único e exclusivamente por conta do Estado de Minas Gerais, que a gente sabe, é um Estado que tem uma dívida grande, só na atual administração parece que já soma 800 milhões de reais em dívida, e nesse sentido pode ser até mesmo uma maneira, um mecanismo de dar tempo ao tempo na aquisição desses medicamentos que deve estar faltando em seu estoque. Acho que foi bem colocado, meu gabinete também tem recebido por várias vezes pessoas nessa situação, mas a realidade é essa, a farmácia do alto custo está fazendo o seu papel. Vereador, conclua. Em síntese é isso, colega, podemos conversar depois melhor. Obrigada. Vereadores, na verdade, nós só temos um projeto em segunda votação. Eu gostaria de pedir autorização ao plenário para a gente dar continuidade à reunião e já terminarmos. Então, 2 pedidos. Primeiro pedido, a questão de prolongar o grande expediente para não fazer o recesso. Segundo, saída do vereador... não vai precisar? Ok. Então, extensão da reunião em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, permaneceremos sem o recesso parlamentar. Para uso da tribuna, vereador Luiz Eduardo Cebolinha. Senhora presidente,
É muito importante quando a gente tem uma discussão parlamentar baseada nos fatos e baseada também nas suposições da política. Eu estava atento às palavras do meu nobre companheiro, vereador Idelmino, quando ele dizia sobre a questão de haver ou não haver pré-contrato ou contrato anterior para a realização da festa da cidade. E eu acho que nesse momento a pontuação que eu quero lembrar ao vereador, meu nobre colega vereador Idelmino, quando disse para o senhor um dia, o senhor aqui levantou uma preocupação com que o povo mais simples, o povo da periferia poderia estar sendo levado a votar no candidato a prefeito, Ângelo Schecker, porque estaria em pauta, estaria no ápice da propaganda, uma festa da cidade com artistas contratados, artistas que têm aí a sua representação, o seu nome, a sua fama. Eu disse, vereador, o povo humilde não seria levado e não é levado a votar em candidato A ou candidato B por uma questão de ter festa da cidade com artista. O povo não se leva por isso, vereador. É uma festa que acontece num calendário que existe desde que nós entendemos da década de 60. Década de 60, que inclusive o historiógrafo José Mário, ele estabeleceu uma discussão qual era o dia da cidade. Então me parece que foi na década de 60 com o prefeito Faria que se estabeleceu o dia 30. Mas hoje o vereador vem com a seguinte discussão. O prefeito fez uma jogada de que a culpa do cancelamento da festa da cidade foi da candidata adversária. Aquele jogo de interesses políticos, ele teve vários atores, inclusive o autor da denúncia, que é um grande amigo, o Raimundo Eunício de Barros, popularmente conhecido como Bajá. Ele levou a denúncia até o judiciário, até o Ministério Público, por um descumprimento do decreto que o judiciário, numa interpretação equivocada, simplesmente determinou que a festa não acontecesse. Então hoje nós vamos iniciar uma nova etapa. Nós vamos investigar o prefeito porque ele falou que iria realizar alguma coisa que não seria realizada, porque a bola de cristal dele mostrava para ele que a justiça ia impedir o município de fazer a festa. E com isso ele teria um full de ases, ou um for de ases, como se fosse um jogo de baralho, para pegar e ganhar o jogo. Eu não vou falar do truco não, porque eu me lembro quando meu pai falava no for de ases, que era a jogada máxima dentro de um carteado norte-americano para que você superasse alguém. Mas ele falava assim também, um for de 3 de paus, você pode fazer um estrago num jogo. Então hoje nós temos essa colocação, e é uma colocação que ela não é salutar e nem é de direito dessa Casa Legislativa, nem de direito, porque apenas quando há indício de crime ou de qualquer irregularidade que possa afetar as leis desse país,
ou a lei orgânica, é que essa Câmara poderá investigar. Muito obrigado. Questão de ordem, senhora presidente. Nós estamos no primeiro ou no segundo expediente? No primeiro expediente. Peço minha reinscrição. Sim, na verdade, vereador, mais algum vereador reinscrito? Por enquanto, não. Pois não, vereador? Senhora presidente, não encerra às 20 horas? Mas nós estamos com problema para os senhores chegar no plenário às 18 horas, né? Então, eu estou começando todo dia às 18h10. Então, eu não quero ser infiel também com o relógio que está na nossa frente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora presidente. Prazer retornar novamente a essa tribuna para ter o prazer de fazer a discussão sadia da política dentro dessa casa legislativa. Bem, o vereador Cebolinha, Luiz Eduardo Salgado, usando realmente das palavras e da sabedoria de grande político, que sem dúvida ele é e é reconhecido por isso, ele coloca de maneira muito bonita e até um pouco fantasiosa, levando a crer que essa casa legislativa não teria legitimidade de solicitar toda essa documentação junto ao Poder Executivo. Inclusive, quase que arrancando aplausos de alguns colegas. Mas, na verdade, senhor Luiz Eduardo Salgado, nobre colega vereador, quero dizer ao senhor que a partir do momento que existe um documento municipal, eu como vereador e qualquer um vereador componente dessa casa, tem legitimidade de pedir sim qualquer documento. Se existe o documento tem que ser remetido a essa casa legislativa. Se não existe documento, simplesmente o Poder Executivo Municipal vai enviar um ofício dizendo, olha, tais documentos não existem. Quando eu ocupo essa tribuna e faço a solicitação de toda essa documentação, eu quero ir até um pouco mais além do que é realmente o papel fiscalizador de um vereador. Eu quero ir exatamente de encontro àquilo que é fundamental para uma administração municipal, que é ter na frente, como chefe maior do executivo, uma pessoa que fala a verdade. E aí, nobres colegas, eu repito novamente aqui, olha, se existe contrato, existe multa rescisória. Eu quero saber qual é a multa rescisória e de onde está vindo esse recurso com base no empenho dentro do orçamento municipal. Se não existe os contratos, é porque realmente não iria ter apresentações musicais, não teria então a festa da cidade. Se não teria festa da cidade, por que que o senhor, chefe do executivo, em campanha, vai para as redes sociais e diz que não vai ter festa porque houve uma intervenção judicial? A partir do momento que ele vai para as redes sociais e coloca exatamente dessa maneira, que não teria festividade porque teve uma ação contrária, ele automaticamente está dizendo que a intenção dele era fazer a festa e que tudo estava preparado para a festa acontecer. Ou seja, ele estaria então afirmando, ou seja, ele afirmou que a festa estava pronta para a população, para toda a população de Viçosa, conforme o senhor colocou, até para os mais simples, aproveitarem a festa. Mas que festa? Então, a documentação que eu peço, senhor Luiz Eduardo Salgado, nobre colega, é exatamente para verificar se, durante 4 anos, nós vamos ter realmente diante do Poder Executivo Municipal, como chefe maior, uma pessoa que fala a verdade para a sua população, que fala a verdade para o seu povo.
Bem, o vereador Geraldão, meu tempo está se esvaindo, lá 44 segundos. Não sei se o senhor pede uma reinscrição, de repente o tempo maior, o senhor de falar diretamente da tribuna. Muito obrigado. Boa noite a todos. Para o uso da tribuna, a vereadora Marilange. Não, eu chego a ficar indignada. Então, quer dizer, não, eu quero, né, de repente sou eu que devo estar surtando nessa mesa diretora. Então, eu quero entender que o prefeito tem que mandar um documento para essa casa, para nós. Quem é que vai provar se ele é verdadeiro ou ele é mentiroso? Ô, gente, brincadeira, né? Olha, sinceramente, eu fico pensando, e aí, vereador Luiz Eduardo, é com o senhor. Até que ponto, realmente, é o senhor que é fantasioso nessa casa? É o senhor que é poético nessa casa? Até que ponto, onde é que nós vamos parar quando venho trazer uma discussão política? Então, realmente, eu tenho que sair dessa casa mesmo e sair dessa tribuna. Porque, para mim, isso passa longe de ser uma discussão política. Isso sempre foi, nesses 4 anos, uma discussão desrespeitosa. Não é com esse executivo que aqui está, mas com o executivo anterior, com o falecido doutor Celito, que o professor Idelmino subia na tribuna para dizer o finado, porque não é da família dele. Então, a questão do respeito, ela passa muito além. Foi desrespeitada aqui uma vida durante 2 anos, o doutor Celito. Agora, chegar aqui, hoje, em outubro, depois de 2 anos praticamente de mandato, para trazer um documento, para ver se o prefeito está dizendo a verdade, eu, como presidente dessa casa, não me proponho a fazer esse papel. Mas, vereador, eu quero colocar o senhor muito tranquilo também. Por exemplo, as minhas contas, antes de setembro, elas já tinham sido pedidas pelo vereador. Antes de setembro do ano passado. Eu não tinha fechado nem o meu primeiro ano de mandato. Ou, diga-se de passagem, que eu devolvi ao município 489 mil. Que eu não tenho nenhum problema com conta no Tribunal de Contas. Mas pedir papel é algo que o vereador faz muito bem. Quantas vezes o senhor já viu ele dando retorno das malas de papel que chega aqui? Isso deve ser para arquivar em gabinete. Porque você não vê no dia a dia, chega malas, na minha mesa fica lotado. Cadê o retorno disso? Cadê a discussão disso? Será que é para dizer assim, não, eu trabalho? Olha, sinceramente, realmente, tem coisas aqui que passa pela falta de respeito. E eu quero dizer para o senhor, vereador Luiz Eduardo, que isso não se adquire aqui dentro. Que isso não se adquire. Que isso a pessoa traz na formação, no caráter e na idoneidade dela. Então, não crie grandes expectativas. Não crie grandes expectativas. Eu já aprendi que tem coisas aqui que você tem que ouvir, ruminar e deixar para lá. Porque não dá para acreditar que você está ouvindo dessa forma. Eu nunca vi um prefeito tão bem articulado. Quer dizer que ele combinou uma festa, contou para todo mundo que ele ia ter uma festa, contratou, fez tudo e era mentira. E aí ele deve ter pedido, com certeza, ele entrou em contato com o cara que denunciou, falou, olha, por favor, você vai lá, denuncia, porque a juíza, ela vai, você faz isso porque ela vai cancelar a festa. Quando ela cancelar a festa, aí eu estou numa situação fácil. Ô, gente, aqui, pelo amor de Deus, 8h10 da noite, para uma discussão dessa, eu achei que eu estava prolongando e dando direito de fala, né, depois das 8 horas, para uma situação mais séria. Olha, me poupe desses comentários, eu realmente acho que nós estamos aqui fazendo papéis inversos. Agora, não se preocupe, o executivo nunca se negou a mandar a documentação para cá, ainda manda a capa e a contracapa. Eu ainda digo, mas xeroca até a contracapa. Então, o documento vai chegar, provavelmente. Se o prefeito não estiver contando mentira,
Gente, nós precisamos, prefeito, desse documento urgente. Porque nós precisamos provar que o senhor não é mentiroso. Inacreditável. É esse papel do vereador? Provar que o prefeito não é mentiroso? Dá licença, se for esse o papel do vereador, esse não é o meu, não. Tá? Não é nisso que eu acredito, não é por isso que eu estive aqui. Boa noite. Inscrito, vereador Geraldão. Senhora presidente, posso usar daqui? Vai ser bem Fica à breve. vontade, vereador. Me traz uma água aí, fazendo Primeira favor. vez, parabenizar os três envolvidos nesse debate. O professor Delmino tem, sim, o preceito de solicitar a documentação, mas pela fala aqui do colega Luiz Eduardo, não interpretei como o senhor interpretou. Na verdade, eu interpretei ele querendo dizer que está havendo um pré-julgamento antes mesmo da documentação chegar. No outro aspecto, ainda estamos no prazo legal para que essa documentação chegue à casa, regimentalmente, de acordo com a lei orgânica. Foi, inclusive, aprovada o envio dessa documentação por todos os colegas aqui. Então, teríamos até na próxima quarta-feira para que a documentação chegasse. Ventilar novamente essa matéria é, sim, iniciar um pré-julgamento, é expor a figura do prefeito à população. E aí, não tendo acesso ao documento, mas com uma certa experiência na organização, realização de eventos, inclusive realizando as 7 shows musicais enquanto secretário de Cultura no ano de 2015. Em todos esses contratos, há um mecanismo que fala da questão de força maior, como foi a ocorrida aqui na nossa cidade. Sendo assim, não se trata de multa rescisória. Estou falando antes de ler o contrato, mesmo do jeito que o senhor vem aventando que não existe contrato, vou aventar aqui que neste contrato tem esse mecanismo, e esse mecanismo não estabeleceria uma multa rescisória. Acredito eu que o praxe dessas contratações é de o show até estar na possibilidade de estar quitado, e num outro momento o artista, sem prejuízo da sua agenda, venha à cidade contratante, indiferente de ser via Poder Executivo, mas na cidade que o contratou, e faz o show sem um prejuízo da sua data. No aspecto de haver outras custas para o contratante, no aspecto do transporte, que foi o que não ocorreu, ou seja, os grupos não chegaram ao Viçosa, no aspecto alimentação e estadia, que também não ocorreu, então não houve investimento, e até mesmo no aspecto de áreas de alimentação, que algumas vezes acontece, que também não ocorreu, pois os grupos não chegaram a vir à nossa cidade. Apenas avento, concordo que o senhor deve pedir, mas concordo também com as falas do colega quando tratam como sendo um pré-julgamento, de uma situação que de fato seria, não sei se maquiavélica, não sei se, nem sei qual termo utilizar, mas se todo esse jogo, como sugerido pela presidente da casa, tem acontecido, de fato teríamos um articulador de mão cheia, inclusive interferindo nas decisões do judiciário, que entendo eu que, como assim não interfere nessa casa, não interfere também em outro poder independente, que é o judiciário. Mas acredito eu que até na próxima quinta-feira, essa documentação, quarta-feira, essa documentação deve estar em suas mãos, e fica uma solicitação também desse colega, no que se refere ao senhor dar esse feedback, como colocado aqui. Várias são as vezes que o senhor pede documentos, sempre colocando a faca no pescoço do Poder Executivo. Muitas das vezes até existem indícios, mas que não são comprovados, e essas não comprovações não são aventadas como os pré-julgamentos feitos pelo senhor, em outros momentos até por outros colegas. Acho que a casa foi sábia em dar o direito da vinda dos documentos, e o senhor também de pedir, mas a gente pré-julgar aqui, de fato, não passa na figura de nós, enquanto vereadores, fazer o pré-julgamento. Deixamos isso por conta da população, visto que os boatos na nossa cidade são muitas, e se nós, formadores de opinião, envolvidos nas questões, começarmos também a criar boatos, a cidade, de fato, vira uma desordem e inadministrável, como visto
né, nos 2 primeiros anos, também colocado aqui pela fala da presidente. Tem 43 segundos e vou aproveitar, senhora presidente, estando na palavra livre, para dizer que hoje aconteceu aqui na Estação EV Cordovil, das 8 até as 19 horas, um evento voltado, um simpósio para as populações afrodescendentes, no que se refere a quilombola, parabenizar a Secretaria de Cultura pela iniciativa, na figura do chefe do departamento Zé Mário Rangel, evento muito produtivo, Fundão, Cachoeirinha, Buiaé, são populações que vão ganhar aí alguns benefícios, caso de fato tenham interesse em serem, né, transformadas em populações quilombolas. Grandes falas foram salientadas, não havendo mais tempo para continuar aqui o pronunciamento. Me dou por satisfeito, senhora presidente. Na saída, na entrada de mesa diretora aqui, o vereador João Diosino estava inscrito e passou a vez da reinscrição dele, pois não, vereador, seu direito à fala. Marilândia, eu não poderia também de acabar meu mandato, desabafar um pouquinho nessa casa, tá? Você falou que o Idelmino ajudou, nas minhas palavras, ele ajudou também a consumir o Celito. Ele ajudou, contribuiu muito com a morte do Celito. Porque parece que Celito, nessa prefeitura, era um marginal. Né? Era um marginal. Ô Marilândia, ele não é perseguidor só de prefeito, não. Ele é perseguidor de vereador também. Até o Montanha está chegando aí, Montanha. Você prepara, viu? Porque vocês vão ter muito trabalho. Montanha, esse Idelmino, né? Ele teve coragem de pedir documento só dos carros que eu viajei, ô Montanha. Só dos carros que eu viajei. Eu sou funcionário público. Eu viajo a hora que eu quiser. A hora que o meu chefe me escalar para viajar, eu vou estar viajando. E às vezes, Idelmino, hoje eu vou desabafar, meu amigo, porque eu não poderia sair dessa tribuna, acabar meu mandato e não te dar eu não ter essa satisfação de falar isso com você. Porque eu fiquei engasgado há muito tempo, viu, meu amigo? Fiquei engasgado há muito tempo. Porque meus eleitores, meu amigo, meus eleitores não têm 3 carros na garagem, não. São pobres, tá? São deficientes, são cadeirantes, tá? E a obrigação do município da assistência. Eu, como servidor, como motorista, eu tinha obrigação de dar assistência. Eu não poderia, Marilândia, deixar de me desabafar. Ele pediu todas as placas, ele não pediu uma vez só não, ele pediu 2 vezes. Mas eu só não coloquei, Idelmino, os pacientes nessa casa, cadeirante e especial, meu amigo, é porque você não citou meu nome, porque eu enchi essa casa, ia falar com você, porque aqui não tem, a questão ali, ó, não tem 3 carros na garagem, não. São pobres, são pessoas que o município tem que dar assistência, tem que dar assistência. Não é porque tem plano de saúde, não, que às vezes tem plano de saúde, mas tem condição de comprar o remédio, igual o doutor Sérgio falou aqui, que é remédio caríssimo. Então tem que dar assistência. Viu, Mariano? Boa noite, muito obrigado. Eu não poderia deixar de me desabafar. Às vezes, eu viajo, eu fico pensando, por que essa perseguição? Ele persegue prefeito, ele persegue até os colegas, vereadores. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, vereador. Com certeza, nós conversamos muito sobre isso. Eu pedi ao senhor que tivesse calma em relação a essa situação e eu sei que agora ela é passada. Bom, com isso eu estou encerrando o pequeno expediente e automaticamente fazendo abertura ao grande expediente. Vamos à discussão das proposições avulsas. Algum vereador para a discussão da proposição avulsa? Para a discussão, vereadora Marilange. Volto nessa tribuna, agora até um pouco mais calma, mas quero pedir desculpa aqui de público, se eu me exaltei, mas chega um momento em que a gente vai guardando, e chega um momento que a coisa explode e que você precisa se colocar, porque
é muita perseguição num espaço só. Mas só para dizer para os senhores que, enquanto educadora da rede municipal, e não foi à toa que eu trouxe hoje aqui o resultado do IDEB, a gente traz uma preocupação como educador, principalmente efetivo na rede municipal, pensando na educação básica, na educação superior, pensando na área de saúde, em relação à PEC 241. Né? Então, eu acho que essa não é só uma demanda, essa casa, como casa legislativa, ela precisa abrir um espaço para essa discussão. Ela precisa fazer um dos seus grandes papéis, que às vezes, muitas vezes, por outros motivos, deixamos de fazer, que é ouvir a população. E Viçosa precisa muito mais do que as outras cidades, por ser uma cidade universitária. Então, aqui não dá para a gente passar batido, sem discutir a PEC 241, com um foco não só na educação, mas como também na saúde. Né? Acho que é importante que a gente tenha aqui representantes da Associação Médica de Viçosa, né, das entidades, sindicatos, que nós possamos ouvir um pouco de qual é essa discussão, qual é a real preocupação e como que isso vai se dar e como é que a população tem visto a questão da PEC. Então, entrei com o requerimento hoje, são 10 dias corridos para o requerimento, então já estamos marcando para quinta-feira que vem, logo após o feriado de 2 de novembro, na quinta-feira, dia 3, às 6h30 da tarde, uma audiência pública para tratar da PEC 241. Então, os senhores, como vereadores, eu venho pedir aprovação para que a gente possa fazer uma discussão legítima com quem, de fato, quer fazer e se colocar perante essa discussão. Então, eu venho aqui pedir aprovação dos senhores nesse sentido. Vereador Idelmino. Muito obrigado, senhora presidente, Marilane Santana. Bem, eu quero aqui fazer a discussão de uma correspondência, de um ofício, que foi encaminhado para essa Casa Legislativa por meio do IMAS e que foi lido aqui na abertura pelo nobre colega Helder Evangelista, o ofício 051/2016. Proposição 9, porque ele marcou 5 para mim. Ok. Muito obrigado, senhora presidente. Bem, eu gostaria aqui, né, de fazer algumas ponderações a respeito do ofício. Quando o presidente do IMAS esteve aqui numa reunião ordinária, inclusive estava presente o senhor secretário de governo, Luciano Piovesan, naquela ocasião foi colocado que toda vez que houvesse um atraso por parte da prefeitura em relação aos repasses para o IMAS e que chegasse numa situação crítica para o funcionamento da autarquia, que o IMAS iria encaminhar o ofício para conhecimento dessa Casa Legislativa e que de forma imediata essa Casa Legislativa iria fazer a cobrança junto ao Executivo de um planejamento de quando esse repasse seria feito, de que maneira esse repasse seria feito para a autarquia. Bem, os ofícios começaram a chegar desde agosto, né? Aliás, desde setembro, falando dos atrasos a partir de agosto. Então, já tem um mês que o IMAS, ele vem avisando a Câmara Municipal que o Executivo não está cumprindo com o papel dele, que é fazer os repasses institucionalmente previsto para o IMAS. E aí,
numa ocupação de tribuna mais cedo, eu falei de fazer a representação para o Ministério Público, cobrando do Executivo para que ele cumpra o papel dele junto à autarquia. Bem, eu imaginei que, de repente, esse documento ele deveria sair de maneira institucionalizada, uma vez que houve uma concordância por parte dessa Casa Legislativa naquele momento, em que, assim que o IMAS avisasse, por meio de ofício, que o Executivo estaria em atraso com o IMAS, a gente solicitaria de forma imediata ao Executivo, ele mostrando para a gente, apontando para a gente como e quando esses pagamentos em atrasos, eles serão feitos. Então, eu solicito aqui, né, até antes, vereador Geraldinho da Violeira, vereador Marcos Nunes, João de Josino e demais, até antes de fazer essa representação ao Ministério Público, para não dizer que o vereador Edelmino não é aberto ao diálogo, que tudo é com faca no pescoço do Executivo, que é a ferro e fogo, eu gostaria que saísse dessa casa um ofício institucionalizado, solicitando ao Executivo que ele mande para essa casa o planejamento dele para a quitação dessa dívida até o dia 31 de dezembro. Exatamente para não deixar nenhuma pendência para o ano orçamentário de 2017. Então, dessa maneira, nobres colegas, eu solicito aqui a mesa executiva que faça o ofício solicitando ao Executivo que encaminhe para essa casa o planejamento de quitação dessa dívida para com o IMAS, a autarquia, Instituto Municipal de Assistência aos Servidores. Vereador Geraldão, eu vou negar ao senhor essa solicitação no seguinte sentido, né? Porque é uma discussão de proposição avulsa, até para o senhor ter mais liberdade para poder fazer a discussão do assunto. Aí, se o senhor quiser ocupar a tribuna, eu peço ao senhor que peça a sua inscrição. Muito obrigado, boa noite a todos. Para uso da tribuna, vereador Geraldão. Fica à vontade, vereador. Pode falar à vontade. São 9 minutos só para o senhor. Senhora presidente, Montanha veio de blusa branca, mas trouxe uma onda diferente. O colega professor Edelmino acabou deixando o plenário, mas inicialmente eu gostaria de pontuar essa manifestação final dele, quando trata da questão de uma representação ao Ministério Público, para que nós, enquanto município, que temos até o final do ano o débito que no momento está na casa de 900 mil com IMAS. É muito fácil falar isso, vereador, caso os cofres municipais estivessem de fato sanado, estivéssemos com superávit financeiro. Eu aproveito para reconvidar ao colega, na quinta-feira agora nós temos uma audiência pública de prestação de contas. E aí, antes de sair essa representação que o senhor sugere, eu gostaria de fazer uma proposição de outras duas. Uma representação ao Ministério Público é para que o governo federal repasse, de fato, o valor do FPM, como previsto no início do ano no nosso orçamento. E um outro aspecto que nós temos que levar em conta, a título de situação financeira de Viçosa e da maioria dos municípios, é a questão previdenciária. O IPREV tem nos gerado vou tratar como um custo na casa de 4 milhões, que ano que vem vai para, por mês, 4 milhões e 800 por ano, e que ano que vem já vai para 9 milhões. Então, o nosso gestor maior não está deixando de cumprir com seus compromissos financeiros, mas ele, sabe, todos nós, Viçosa tem sua fonte própria de recursos muito baixa,
vivemos do FPM e esse não tem vindo como previsto. Então, acho que antes de partirmos para o Ministério Público e jogarmos na fogueira o nosso administrador, que coloquemos a faca no pescoço do administrador maior, que é quem envia 85% dos recursos aos municípios brasileiros, pela forma como é feita a tributação no nosso país. Fica essa colocação a título de reflexão, porque, além de mentiroso, já estão colocando o nosso prefeito como mau pagador. Eu acho que ele não, enquanto administrador, ele não anda nessa linha. Está tendo dificuldade, sim, para pagar as contas. Gostaria que a equipe de comunicação, por enquanto não. Primeiro eu estou vendo Dona Aparecida aqui, tenho visitado com frequência a República Municipal, Nosso Lar, um órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social, a quem eu parabenizo, mas como todas as políticas públicas municipais que não têm os recursos do SUAS, passa por suas dificuldades. Está conosco aqui o secretário de Governo, Luciano Piovesan. Foi feita uma indicação, Piovesan, no sentido dessa república que acolhe a idosos, a pessoas em situação de vulnerabilidade, no sentido de moradores de rua, e fica bem distante do centro, no final do bairro Nova Era, quase ali depois da ponte que vai para Barrinha, né, um pouco antes da ponte. E os servidores, que pelo que eu acompanhei, trabalham lá extremamente com carinho com os atendidos, estão tendo dificuldade de deslocamento para o centro da cidade, e no momento, há quase um mês e meio, não tem lá uma linha telefônica funcionando, o que dificulta muito o gerenciamento desse espaço. Tomei a iniciativa também de estudar o regimento que norteia as ações desse espaço e vi que uma série de serviços não vêm sendo cumpridos. Então eu pedi alguns relatórios no sentido da gente estudar maneiras de tornar essa política pública ainda mais efetiva, vendo a necessidade desses abrigos aqui na nossa cidade. Só possuímos, além da República, o Lar dos Velhinhos para receber idosos. O Lar dos Velhinhos também não tem suas condições, embora não seja gerido pelo município. Mas, nesse sentido, eu acho que é uma iniciativa que devemos fortalecer e fica, então, o pedido para que olhem com carinho a questão da alocação dos profissionais previstos no regimento, assim como o encaminhamento para essa casa dos relatórios de trabalho e também a instalação, o reestabelecimento do funcionamento da linha telefônica. Um outro aspecto solicitado, senhora presidente, aí sim eu peço à equipe de comunicação para que coloque as fotos lá da Praça Lício Loureiro, via redes sociais, fui marcado, que é o termo que se usa para as postagens. Os bancos da praça foram retirados, não sei se a origem é vandalismo. Pode passando aí, comprova um desses bancos, são 3 no total, mas todos eles foram retirados. Pode passando, por favor. Essa foto aí é demonstrando que os moradores do entorno têm vivido o dia a dia dessa praça, procuram fazer campanhas, né, de conscientização do público usuário. Pode passar, por favor. Vamos ter aí outras, esse é outro banco também que não está lá mais. Por favor, pode passar. Aí a gente vê alguns atos de vandalismo por parte de nós, população, né? A gente pede o reparo desse vandalismo, mas eu tenho certeza absoluta que não foi o prefeito Ângelo Cheque, ninguém da sua equipe chegou a pichar a base da estátua, também não colou cartazes nesse local. Pode passar, por favor. Então fica esse registro que partiu, esse é o 3º banco, e aí é bom a gente salientar que o bairro de Ramos, que por muito tempo era um bairro eminentemente residencial, nos dias de hoje também ele é muito comercial, né? Vários consultórios médicos e outros escritórios de contabilidade, de advogados funcionam naquela região. E aí é nós, enquanto município, tendo que oferecer a qualidade de vida para esses que lá utilizam do espaço. Fica então essa indicação para que seja reparado, para que a população... A 4ª foto é a foto enviada até mim, que é um morador levando um banquinho para poder se assentar, né? Bacana também, mas o ideal é que os bancos públicos estejam lá para dar qualidade de vida
aos moradores. Falando ainda lá da Unidade Básica de Saúde São José, faltou uma exibição, mas fica aqui apenas na fala, pedir ao setor do Parques e Jardins para fazer a capina da unidade. Os servidores lá estão contentes com o funcionamento da unidade, foi reformada, eu conversava aqui em paralelo com o doutor Sérgio, mas nessa reforma, e fico eu até a pensar, doutor Sérgio, que nos últimos contratos a Prefeitura tem feito, dentre as cláusulas, aquela de garantia de 5 anos da obra. Eu acho que a gente devia criar uma lei que todo contrato municipal tivesse essa garantia, porque muitas das vezes, que nem mostrado, a infiltração ela parte do solo, né, do contrapiso para o piso, ou seja, a pessoa vai lá, faz o serviço, se não foi acompanhado na hora, só vai ver com o passar do tempo, quando essa infiltração, né, ganha uma proporção e chega à vista de todos. Então, acho que essa garantia, mais do que uma iniciativa diferenciada da administração atual, deve passar a ser um protocolo do município, sendo este mais um legado, né, da iniciativa do prefeito Ângelo Schecker para a nossa cidade. Nos 45 segundos que me falta, reforçar, professor Idelmino, assinaria com o senhor, sim, de forma institucional, uma representação no Ministério Público, no que se refere ao débito do município para com o IMAS. Mas antes eu gostaria de ver o FPM em dia e nossa questão tributária, melhor dizendo, nossa questão fazendária, é isso mesmo, aposentadoria fazendária, também sanada. O problema é este que a próxima legislatura vai ter que debruçar, porque no nosso último ano aqui estará na casa de 18 milhões ano a ser pago com recurso próprio. Eu acho que correr certo é pensar em retrair esse recurso das fontes que de fato tem que emitir o recurso. Boa noite, senhora presidente. Agradeço aí ao espaço, me colocando à disposição da mesa. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Luiz Eduardo. Ainda estamos na discussão das proposições avulsas. Senhora presidente, com o andamento dos trabalhos do Poder Legislativo, eu tive a oportunidade de observar a grande falta que tem feito o assessor para assuntos institucionais, o doutor Wagner Rosado, um engenheiro de produção e de alimentos que aprofundou os seus estudos se especializando em gestão de cidades no estado do Rio de Janeiro. E hoje o servidor ele está exercendo uma função burocrática de controle de um arquivo. Ou seja, nós temos um engenheiro com especialização em gestão de cidades, um engenheiro que já atuou nessa casa, trabalhou junto com todas as CPIs, com as comissões que foram responsáveis por algumas investigações, já atuou em diversos projetos importantes, inclusive como planos de... planos que tratam do saneamento básico, plano dos servidores. Então, na verdade, nós temos um servidor com uma capacidade de servir as comissões, de capacidade de servir a presidência, de capacidade de servir ao legislativo, a cada um dos senhores vereadores. E esse servidor hoje, ele está exercendo uma função de estar cuidando de um arquivo. Então, eu fiz a senhora essa solicitação para que esse servidor retornasse a essa casa, para que nós pudéssemos fechar esse exercício com o mínimo de condições possíveis, para que realmente a gente tenha alcance da nossa obrigação, que é servir ao povo.
E eu fico muito feliz quando encontro nessa casa servidores que se dedicam, servidores que têm um empenho em estar unificando a cada vez mais, inclusive, senhora presidente, servidores que prestam informações e ajudas às autarquias, aos departamentos da prefeitura, quanto solicitados, eles são servidores que estão disponíveis, são servidores que procuram criar uma sistemática de entrosamento entre os poderes, mesmo quando não solicitados pela direção da casa ou por vereadores, mas pela vontade de servir. E eu tive a oportunidade de aprender muito com esses servidores. E eu acho que nós devemos recuperar essa capacidade de ter um grupo mais coeso, com maior capacitação, para que entreguemos essa Casa Legislativa aos próximos vereadores que aqui irão exercer esse munus que lhe foi confiado pelo povo de uma maneira bastante satisfatória. Porque é quando a gente entra numa casa pela primeira vez, a gente está numa situação em que somos carentes de informação. E é numa hora dessa que uma Câmara Municipal como a de Viçosa, ela engrandece o trabalho do vereador para que o vereador possa se sentir tranquilo. Todos os senhores que estão aqui, quando estrearam nessa casa, puderam ter a oportunidade de ter esse grupo de servidores estando ali dando assistência, estando ali informando aos senhores, estando ali, principalmente, que eu acho uma coisa que não podemos nunca abrir mão, os senhores sendo tratados como autoridades, o vereador ser tratado como autoridade que representa o povo, como autoridade que decide os destinos dessa cidade, como autoridade que vai pensar junto com o executivo e discutir quais são as providências a serem tomadas. É por isso que eu digo, a autoridade não é apenas para engrandecer a vaidade humana, mas a autoridade para que a pessoa tenha o mínimo de informação e que a assessoria dessa casa dê essa informação. Porque eu tenho certeza de que cada um que aqui entra, em cada mandato que vai passando, ele tem essa prerrogativa, mas ele tem essa necessidade de ser amparado como uma autoridade legítima que lhe foi consagrado pelo voto direto do povo. Quando o povo assim escolheu, o povo quis que fossem esses homens, e dessa vez nós não tivemos mulheres que pudessem assumir aqui a postura, mas acredito que é um momento muito importante que aproveito para poder trazer a essa casa essa discussão. Agradeço, senhora presidente, e espero que possamos seguir em frente a cada vez mais, valorizando o legislativo, principalmente das câmaras municipais, porque essas, graças ao bom Deus, têm dado uma resposta de decência, têm dado uma resposta de responsabilidade, têm dado uma resposta de que nós estamos aqui em prol do povo, que nós não fugimos dessa responsabilidade. Obrigada, vereador. Em votação, as proposições avulsas. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Vereador Luiz Eduardo, como presidente dessa casa, eu quero dizer ao senhor que o que me levou a designar o servidor Wagner foi a licença a maternidade da Dani. Não podia deixar o arquivo sem uma pessoa. O Wagner nos faz muita falta nessa casa aqui, né, mesmo estando lá no arquivo. O senhor não é o primeiro, o senhor está fazendo oficialmente, mas outros vereadores também o fez. Gostaria de pedir já à Secretaria Legislativa que já exonere, faça a portaria exonerando o Wagner do cargo lá do arquivo
e que ele possa retornar à casa a partir de amanhã. Vereador, já que foi o senhor que trouxe oficialmente, também eu preciso de designar outro servidor para aquela função, uma vez que eu não posso deixar aquela função descoberta. O senhor, como presidente nos 2 últimos anos, tem um nome para me sugerir? Sinto-me muito honrado com a vossa deferência a essa questão, mas eu vejo, por exemplo, nós temos a servidora Miriam, que é uma servidora capacitada, uma servidora que tem experiência em setor público, uma servidora responsável. Eu acho que a servidora Miriam seria uma servidora que poderia assumir hoje essa função devido ao seu conhecimento e à sua capacidade de trabalho. Condução da mesa diretora, revogar a portaria do Wagner e nomear a servidora Miriam para assumir o arquivo da Câmara a partir de amanhã. Obrigada, vereador. Fico grata aqui pela sugestão. Vamos passar agora para os projetos, mas gostaria de pedir ao doutor Randolfo que assumisse a mesa diretiva. Doutor Randolfo, por favor, assume aqui a mesa de trabalho. Vou falar primeiro. Senhora presidente, a senhora me permita uma observação. A Rosângela Cardoso assumiu durante alguns anos a pecha da 16ª e hoje nós temos o prazer de ter aí o 16º. Sim, é porque, na verdade, eu disse no início da fala lá do Muriaé, Muriaé, né? Que eu daria o retorno em relação à TV Viçosa. Como é o doutor Randolfo que está nas negociações, doutor Randolfo, eu queria que o senhor colocasse como é que está a questão do contrato com a transmissão da TV Viçosa. É uma explicação ao povo de Viçosa, como foi pedido a ele. Hoje nós tivemos uma reunião com o Guilherme Nassif, que é o atual presidente da Fratev. Houve uma mudança na gestão da Fratev, saiu o professor Mafra, Renan Mafra, que era o presidente, e assumiu o Guilherme Nassif como presidente. Também assumiu o Felipe Menicucci como diretor de comunicação, uma coisa nessa área aí. E permaneceu o Edgar na diretoria financeira da Fratev. E nós pontuamos, eu e a Adilson, nós participamos da reunião com o Guilherme, pontuamos para ele muito claramente que a situação ela é bem objetiva, bem fácil de se entender e sem necessidade dos alardes que foram criados, principalmente do que nós vimos pela Fratev. Que a questão é muito clara e pontual. E o Guilherme saiu daqui, pelo que nós entendemos, compreendendo a situação e aceitando também buscar uma solução em conjunto conosco. O contrato com a Fratev, ele possui 2 objetos. O objeto de gravação e produção das imagens e o segundo item é o item de transmissão. Então, são 2 itens diferentes do mesmo contrato. Um item de gravação e outro item de transmissão. O item, tanto que no período eleitoral foi um preço diferenciado, porque não houve transmissão, só houve a gravação. E até renegociamos depois o preço, conseguimos reduzir mais ainda o preço, etc. Mas o item de transmissão, a Fratev não estava cumprindo a contento. Isso foi levado ao conhecimento da Fratev em mais de uma ocasião pela equipe responsável pela gestão desse contrato, pela presidente também, no decorrer do último semestre.
Em mais de uma ocasião foi levado a conhecimento da Fratev essas reclamações com relação ao sinal da transmissão. Inclusive aqui dentro nós colocamos o monitor e só descobrimos que o sinal não chegava nas casas devidamente, quando aqui dentro da própria Câmara o sinal era ineficiente, defeito fraco, né, defeituoso. Aí que caímos na real e fomos apurar o ocorrido. E começou a pipocar, então, reclamação na casa de um, na casa de outro, um bairro, em um lugar ou em outro bairro, várias reclamações. Essas reclamações, eu quero deixar claro que não são reclamações que a Câmara plantou, porque elas foram levadas ao conhecimento da Fratev oportunamente. Em mais de uma ocasião, nós tivemos reuniões com a direção da Fratev com relação a isso. O preço desse contrato por semana é R$ 3.800, R$ 3.897. Por mês são R$ 17.000 por um serviço que não chegava na casa das pessoas corretamente. Ou seja, dinheiro público, R$ 17.000 que não estava sendo devidamente cumprido. E isso foi levado a conhecimento da Fratev em mais de uma ocasião no curso do último semestre. R$ 204.000 por ano, é isso aí. Ou seja, é dinheiro público, né, que não estava atendendo ao contrato. E enfatizo, foi levado a conhecimento da Fratev com antecedência. Promessa de melhoria do sinal, promessa de vários trabalhos e nada de fato, de concreto solucionado. No período eleitoral, então, foi suspenso, como já era previsto, a transmissão, isso já era previsto. E como o sinal não havia perspectiva de melhoria, então a Câmara deliberou continuar sem a transmissão, em virtude desse defeito no sinal. Essa rescisão parcial do contrato, ela foi formalizada, isso quer dizer. Então, nós temos uma situação jurídica hoje definida, decidida, formalizada, e isso foi levado ao conhecimento do Guilherme. Por incrível que pareça, o presidente da Fratev hoje, o Guilherme, na gestão do maior contrato que a Fratev possui, não tinha conhecimento dessa rescisão. Vocês veem como é que a comunicação interna lá flui, né? Ou seja, o Guilherme não sabia que a Câmara, ele veio reivindicar uma coisa, e quando eu informei para ele, Guilherme, a parte de transmissão está rescindida. Ele falou, não, mas isso não existe, não é possível, tem um contrato aqui. Eu falei, não, eu tenho aqui uma rescisão, está aqui a rescisão. Ele não sabia disso. Internamente, a empresa contratada não informou o presidente que havia sido rescindido o contrato. Só para vocês terem ideia como é que a situação está fluindo, né? Então, ele saiu daqui hoje avisado de que o contrato está rescindido formalmente, os procedimentos administrativos internos foram realizados, formalizados, cumpridos, notificada a Fratev. Então, a parte de transmissão está rescindida e permanecendo apenas a parte de gravação. E o que ficou ajustado, então, que se a Fratev nos demonstrar que o sinal está hoje atendendo, ou a qualquer momento voltou a atender, então a gente reavaliaria a questão, podendo então reativar, reassumir, fazer um novo ajuste com a Fratev para retransmitir. Mas mediante então uma comprovação, a gente vai sentar e rediscutir isso. Então o Guilherme saiu hoje sem nenhuma decisão, nem da nossa parte, nem da dele. Ele ficou de conversar internamente com a Fratev, vai virar com os técnicos, com a diretoria, o que pode ser feito, discutir uma solução e nos trazer então uma resposta. Então nós estamos hoje aguardando, a última decisão de hoje, 5 horas da tarde, foi essa. Então nós estamos aguardando a Fratev nos dar um retorno com relação a essa questão. Questão de ordem. Tá alto, Wagner. Ok. Apenas uma pergunta. Se nesse contrato que nós fizemos com a TV Viçosa, que na época Luiz Eduardo, o presidente, aí depois
Vossa Excelência também designou, acho que meio quilo, Xerim também participou. Não, né? Foi meio quilo. Nesse contrato, não tem que a TV Viçosa, não cumprindo com de acordo com o que está ali naquele contrato, ela não teria uma multa a pagar para a gente? Também teria a multa. Mas a questão, nós só percebemos o problema do sinal quando instalamos aqui o monitor, né? E quando colocamos intérpretes. Os intérpretes não apareciam nas imagens, né? Aí tinha muita reclamação dos intérpretes. Mas, além da multa, a primeira medida era não pagar pelo serviço. Se o serviço não é prestado, então rescinde, né, a parte que não é prestado. Quando comprovar que consegue prestar, a gente volta a fazer o contrato. Então, antes da multa, já suspendemos o pagamento. Não tem que jogar o dinheiro, né, sem critério. E... Sim, senhor. Então, vamos dar uma sugestão. Não sei a partir de quando que foi que nós percebemos aqui que o sinal estava ruim e tal, não sei o quê. Se voltar a operar com a TV Viçosa, que pelo menos ela nos dê algumas sessões gratuitas para pagar a falta de serviço anterior. É um ponto para ser discutido. Hoje, como eu disse, nós estamos aguardando o Guilherme, então, nos dar um retorno. Está dependendo deles agora. Parou nessa fase aí a negociação. Nós avisamos a ele, pontuamos, de forma muito clara. Então, ficou do Guilherme trazer uma resposta. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Só deixando claro que nós estamos aguardando um fato novo. Nós rescindimos o contrato parcialmente por uma situação que não atendia. Se tiver um fato novo, nós voltamos com a transmissão. Nós estamos aguardando esse fato novo. Obrigado, doutor Randolfo. Vamos, então, aos projetos. Vereadores, só lembrando, a sessão solene, os senhores têm até sexta-feira dessa semana, hoje é terça-feira, até sexta os senhores têm para entregar na secretaria, quem ainda não entregou, o nome do seu homenageado. Nós precisamos fazer placas, fazer requerimento. Então, até sexta-feira, a Érica, se os senhores não entregarem até meio-dia, a Érica, na parte da tarde, fará contato com os senhores para pegar os nomes, tá certo? Pois não, vereador? Projeto de lei número 25/2016, em segunda votação, do vereador... Está certo? É 25 mesmo? Do vereador Idelmino Ronivon da Silva, dispõe sobre a promoção da alimentação adequada e saudável nas escolas de rede particular de ensino no município de Viçosa, em segunda votação. Bom, em relação a isso, vereador Geraldão, o senhor tinha questionado na semana passada a questão dessa situação. O IBAN só mandou a resposta hoje, após começar aqui a reunião, é que o doutor Randolfo imprimiu a resposta do IBAN. Então, eu também vou pedir para imprimir uma cópia dela ao vereador Idelmino. Realmente, o IBAN, ele aponta claramente que essa não é a função do Legislativo. Então, nesse sentido, eu quero retornar com o parecer do IBAN, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que abriga, né, todos os nossos projetos de leis, retornar esse projeto à CCJ. Aqui está presente o presidente da CCJ, vereador Alexandre Valente. Então, por instrução do jurídico da casa, que a gente voltasse, vereador Alexandre, com o parecer do IBAN, junto com o projeto, para a CCJ essa semana, para ver qual é o novo posicionamento da CCJ a partir do parecer do IBAN. Né? Porque, no caso, a gente retornaria para o CCJ, vereador Idelmino. Vereador Idelmino, eu só queria que o senhor ficasse atento. A gente voltaria com o projeto, mas a gente precisaria do retorno dele na terça-feira que vem. Então, vou pedir que imprima, então, uma cópia para o vereador,
isso também podemos imprimir. E nós vamos voltar, então, e nós precisamos de novo parecer a partir do projeto, do parecer do IBAMA. Doutor Randolfo, é essa a recomendação? Entendeu? Então, ficamos assim. O projeto, então, não vai... Desculpe, senhor presidente, solicitar uma cópia do parecer do IBAMA Sim, também, por favor. tá ok. Obrigado. Mais alguém quer o parecer do IBAMA? Vamos pedir, então, para a gente também é muito novo a forma com que o IBAMA trata essa situação, né? E inesperada até para a CCJ dessa casa. Alguma questão a colocar? Pois não, vereador? Muito obrigado, senhor presidente. Bem, na verdade, eu peço a retirada do projeto. Sim. E aí, a decisão de retorná-lo, né, no devido momento aí cabe, pelo que eu entendo, de acordo com o trâmite legislativo, né? Eu acho que cabe a mim como vereador. E eu quero realmente participar, inclusive, da própria reunião com a Comissão de Justiça e Redação, com a presença do jurídico da casa, para ver se o projeto como um todo, ele está em discordância com aquilo que papel nosso enquanto vereador, ou se somente alguns pontos do projeto, porque eu entendo que, de repente, esse projeto ele possa ainda ser discutido, ser votado e até mesmo aprovado, mediante as modificações que o próprio órgão está solicitando que a gente o faça. Só gostaria que fosse avisado previamente pela Secretaria Legislativa o momento da reunião com a presença do assessor jurídico da casa, para que a gente possa chegar no entendimento. Muito obrigado. Senhora presidente. Vereador, melhor a retirada do projeto, porque a mesa diretora só estaria retornando com ele para o CCJ, né? Ao invés de pedir vistas ou qualquer coisa nesse sentido. Pois não, vereador? Posso fazer uma manifestação breve, Sim. mesmo a matéria tendo sido retirada? Deixar claro ao autor e aos colegas, a intenção não era inviabilizar a votação da matéria, era mais um entendimento que eu tinha da nossa ação enquanto legislador municipal, e abrir até um parênteses que vivi uma experiência que ainda vi com mais favorável a aprovação desse projeto. Desculpa não querendo estender, né? Tem um filho de 2 anos e 2 meses, pela primeira vez tomou um copo de Coca-Cola e passou a noite em claro, deixando os pais também claro, né? Em claro. Então, ainda fica aí essa ressalva de que tem sim fundamento a proposição da matéria, e o que contrariava, no meu entendimento, era outros aspectos, né? Mas sou favorável à iniciativa, mesmo entendendo que essa não resolve o problema como um todo. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado o grande expediente. Uma boa noite a todos e uma boa semana.